tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas você também já pediu a coisa, crendo e não recebeu aquilo? Eu sei que Deus responde, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o Deus de cura, Deus de milagre, é o Deus do impossível, eu sei disso. Eu quero que você seja racional. Eu estou falando dos montes de coisa que você pediu com muita fé e não recebeu. Por que isso acontece? O texto que eu acabei de mencionar agora está lá em Marcos capítulo 11. Jesus havia amaldiçoado a figueira, no dia anterior a figueira secou até a raiz. No outro dia os discípulos ficaram maravilhados de ver que a figueira havia se secado. Jesus disse assim: mas vocês estão maravilhados por isso? Eu vou dizer uma coisa, se vocês tiverem fé, vocês vão falar com o monte, sai daqui e se lança no mar, e isso vai acontecer. Porque primeiro você tem que crer que se fará o que se diz. Você tem que falar com a montanha. Depois que falar, você tem que crer que vai acontecer o que você falou. E tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebeu, e assim será convosco. Querido, então preste atenção, preste atenção. Por que muitas vezes a gente não recebe? Eu poderia te dar um monte de motivos. Rapidamente eu vou te dar 2 aqui. Na grande maioria das vezes, as pessoas fazem das suas orações uma loteria. Como assim? Ah, tem alguém orando, eu vou lá receber oração. Mas não crê no fundo que aquilo vai acontecer. Tanto é que ora hoje pedindo a Deus e amanhã ora de novo. Se eu orei com fé que já recebi, então amanhã eu não preciso orar, eu não preciso repetir a oração. Entende? Ah, mas a Bíblia diz que a gente deve perseverar na oração. Senhor, eu já orei, eu estou crendo. Senhor, eu já orei, eu continuo esperando. Não é pedir de novo, porque se eu peço hoje e amanhã eu peço de novo, eu estou invalidando a oração de hoje. Então a grande maioria, então primeira coisa, você tem que falar e crer que vai acontecer o que você falou. Entende? Vou dar um exemplo. Se você viu um paralítico ou um cego, você vai orar para o paralítico andar e para o cego enxergar. Lá no fundo, você crê que vai acontecer o que você falou? Por isso que a maioria não recebe. Isso é um. Agora, quem pode dizer assim, mas eu creio. E já orei, o paralítico não andou, já orei, o cego não enxergou. Mas lá no fundo eu cria. A segunda coisa, querido, preste atenção. 1 João capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele fará. Às vezes, querido, é presunção minha e sua, é minha vontade, é a sua vontade, mas a vontade de Deus é aquele paralítico andar? A vontade de Deus é aquele cego enxergar? Agora, por um monte de motivos, pode ser que não seja a vontade de Deus, e eu não vou entrar no mérito da questão agora. É da vontade de Deus aquela pessoa conseguir a casa própria ou não? Então essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele fará. Muitas vezes eu peço de acordo com o meu querer, de acordo com a minha vontade. Aquela oração seja feita à sua vontade, assim na terra como no céu, fica deixada de lado. A gente pede sem ao menos saber qual é a vontade de Deus dentro daquela situação. A sua tia está doente, na UTI de um hospital. A vontade de Deus é recolher a vida daquela pessoa ou curar. Eu não sei, sabe? E para fechar, em João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Sabe por que a gente pede e não acontece? Porque nós não estamos no verdadeiro evangelho. Nós não estamos em Cristo e Cristo, o verdadeiro evangelho, não está em nós. Então é por isso que pedimos de acordo com a nossa vontade. Porque quanto mais ligado a Deus e ao evangelho verdadeiro, se eu sei que não é vontade de Deus, eu não vou nem pedir. Eu nem vou pedir, que eu sei que não é vontade dele fazer. Agora, quando eu tenho certeza que é vontade dele, eu peço e vai ser feito. Entende por que nós recebemos? Fechando tudo, fechando. A motivação do coração. Normalmente a gente pede porque eu quero, para o meu benefício, para eu me dar bem, para eu estar por cima, para eu conseguir um benefício. Na maioria das vezes, os nossos pedidos não tem a ver com o amor ao próximo, com a necessidade do próximo. Até quando a gente pede para o próximo, a gente quer mostrar, viu?
Eu pedi para Deus curar e Deus curou. A intenção é mostrar que a minha oração tem poder, que eu sou santo, que eu tenho contexto com Ele, que quando eu peço Ele resolve. Então as motivações são erradas, há egoísmo no meio, tudo isso faz com que não recebamos as respostas das nossas orações. Entendeu isso aí? Então tá aí o motivo de porque muitas vezes nós pedimos e não conseguimos aquilo que pedimos, ok?